Olá, e hoje nós voltamos para falar dos vinhos italianos. Vou falar exclusivamente do Chianti, essa denominação tão importante. E também da lenda do Galo Nero, que aparece nos rótulos do Chianti clássico. Uma lenda muito bonita e que vale acreditar que foi verdade. O Chianti DOCG é o vinho mais exportado da Itália. É o vinho que deu nome à Itália. O mundo inteiro conhece, já tomou pelo menos um Chianti. Você já tomou algum Chianti? Não deixa de comentar aqui embaixo qual foi o Chianti que você tomou. Eu gosto de trocar essas figurinhas. Claro que eu já tomei vários Chianti, sou uma fã de vinhos italianos. São vinhos para refeição, que pedem pizza, uma massa, uma carne, dependendo da intensidade. O Chianti, o DOCG, é uma denominação de origem controlada e garantia, e ela é dividida em Chianti clássico e mais subdivisões. Colli Senesi, Colli Fiorentina, Colli Arentini, Colline Pisani, Rufina, Montalbano e, obviamente, Chianti clássico. E todas elas são bem exportadas, mas claro que o Chianti clássico é o que toma mais a fama e é o mais importante de todos os Chiantis. E a legislação muda um pouquinho, é mais rígida do que os outros Chiantis, mas isso não tira a qualidade dos outros Chiantis. O Chianti já passou por diversas legislações, por algumas mudanças para se adaptar melhor à região. A última exige que pelo menos 80 a 100% do Chianti seja feito com a uva Sangiovese. Os outros 20% podem ser trabalhados com algumas uvas italianas e com as uvas francesas, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Foi por isso que alguns vinhos até pouco tempo, que se chamavam Super Toscano e que eram produzidos na região de Chianti, voltaram a se chamar Chianti. Obviamente que o rótulo Super Toscano é muito importante, mas é apenas um IGT, indicação geográfica típica, enquanto o Chianti é denominação de origem controlada e garantia, é o máximo de uma denominação na Itália. Por isso, alguns produtores, com essa nova legislação, optaram por rotular os seus vinhos como Chianti. E vale lembrar que as uvas brancas também eram permitidas no Chianti. Isso é muito comum na Europa, na França também, ter uvas brancas em cortes de vinhos tintos, que eram uvas típicas da região. Um pouco do Chianti clássico, porque esse é o mais famoso de todos e obviamente eu acho que é o que chega mais caro no mercado brasileiro. O Chianti clássico é a denominação maior, a mais importante do Chianti. Ela você pode encontrar em 3 versões. A Nata, que é a safra do ano, que na verdade foi do ano anterior. Você pode encontrar o Reserva e você pode encontrar o Gran Selezione. O que vai mudar nesses 3 vinhos é o tempo de estágio de envelhecimento exigido, o tempo de garrafa para ir ao mercado e, obviamente, a qualidade como se é produzido esse vinho. O Anata, por exemplo, que é o do ano, ele vai ter uma exigência de apenas 1 ano de envelhecimento. E o teor alcoólico vai ser de 12% por litro para esse vinho que é o Chianti Anata. O Chianti Reserva vai ter algumas exigências um pouco mais profundas, podemos dizer assim, como por exemplo vai ser preciso 24 meses de envelhecimento, sendo obrigatório no mínimo 3 meses de garrafa. O restante desse tempo pode ser decidido se vai ser em garrafa ou em botis, que são aquelas barricas de madeiras tradicionais italianas. Alguns produtores já têm usado a barrica francesa, aquela menorzinha que a gente chama, que muitas vezes nem é francesa. E, obviamente, tem causado algum estresse entre produtores mais tradicionais e os produtores modernistas. Eu já falei disso nesse vídeo aqui em cima, que eu vou deixar linkado para vocês, a diferença entre modernistas e os produtores clássicos, tradicionais. Obviamente, esse vinho, por ter um estágio maior, ele vai ter uma qualidade um pouco superior, vai ser exigido mais um trabalho e o teor alcoólico dele também vai ser superior, 12,5% por litro, para poder estar no rótulo esse vinho. Então, obviamente que você tem que ter um ano melhor, uma melhor colheita, uma uva mais madura para conseguir esse teor alcoólico mais alto. É bem complicado em anos que faz frio na região. E por último a gente vai ter o Chianti Gran Selezione, que é a última denominação, foi criada inclusive há pouquíssimo tempo, tem alguns rótulos já no Brasil e esse vinho
realmente está numa categoria de preço um pouco mais acima. Esse vinho é exigido 30 meses de envelhecimento antes de ser comercializado, sendo 3 meses em garrafa. Mais uma vez, pode ser botis, pode ser barrica ou um estágio menor em botis e mais tempo na garrafa. A única exigência é que sejam 30 meses de envelhecimento, sendo 3 em garrafa. Isso gera um custo muito alto para o produtor e, obviamente, esse vinho tem que entrar no mercado mais caro. O teor alcoólico também um pouco mais alto, aqui chega a 13% do volume por litro. Isso é também bem alto em consideração que a gente viu lá o Chiantizinho clássico com 12%. Aumentar 1% parece pouco, mas não é quando você tem uma zona que não pode ter adição de açúcar, que o clima às vezes não contribui. Então é um trabalho árduo e provavelmente não são todos os anos que o produtor consegue produzir, fazer esse vinho e colocar ele no mercado. E para finalizar um pouquinho a descrição do Chianti clássico, a gente fala que a expectativa é que esse vinho seja pelo menos de 10 anos de guarda. Essa é a ideia do Chianti ao chegar ao mercado. São vinhos bem encorpados, bem intensos e que vai te pedir uma refeição. Se você quer um Chianti mais leve, escolhe um Rufina, um Colli Senese. Esses Chianti são mais leves, a legislação é menos rígida, o tempo também é menor e, obviamente, ele é mais fácil de você apreciar no dia a dia e o preço também é mais interessante. Mas não deixa de ser um Chianti. Então, leve sempre isso em consideração. Todos são Chiantis. O Chianti clássico é apenas o mais famoso, o mais importante dos Chianti. E se você assistiu esse vídeo até aqui, agora eu vou contar a lenda do Galo Nero, o famoso galinho que aparece no rótulo dos Chiantis clássicos. É bem bonito, acho que vale a pena a gente ter essa história, essas lendas para deixar o nosso mundo do vinho mais romântico. É muito bonita porque na época medieval, 2 cavaleiros brigavam por terras da região e resolveram travar uma batalha sem mortes, uma batalha amigável. E cada um na sua cidade, um em Siena e outro em Florença, disputavam as terras, resolveram que iam dormir, cada um ia ter um galo. E ao despertar, o galo que cantasse, primeiro eles começavam a caminhar. E onde eles se encontrassem seria o limite de suas terras. O cavaleiro de Siena escolheu um galo branco, robusto, bonito e deu bastante alimentos a ele para que ele cantasse fortemente ao amanhecer. Já o cavaleiro de Florença escolheu um galo negro, magrinho e que deixou passar fome. Galo negro, galo nero, como é falado em italiano. Assim, no dia seguinte, o galo nero, com fome, despertou no meio da madrugada e cantou. O seu cavaleiro então podia levantar e seguir viagem, enquanto o cavaleiro de Siena seguia dormindo porque o seu galo branco, bem alimentado, só foi começar a cantar ao amanhecer, aos primeiros raios solares. Obviamente que o cavaleiro do galo branco andou poucos quilômetros, apenas 12 quilômetros, porque logo chegou o seu rival, que já tinha caminhado por horas. E assim ficou determinada a região do Chianti clássico, a região inicial do Chianti. E, obviamente, depois vieram surgindo as outras sub-regiões do Chianti. Então, somente os vinhos produzidos nessa área que o cavaleiro conseguiu desbravar e resgatar como suas terras é considerado Chianti clássico e pode ter o galo negro no seu rótulo. Na verdade, lá em cima, né? Muitos colocam até no lacrezinho da garrafa. Então, é uma lenda bonita, uma história bonita de a gente contar e que você pode passar para os seus amigos num bate-papo na mesa e tornar a noite muito mais agradável. Verdade ou lenda, a gente chama de lenda porque assim aprendemos. Mas pode ser um pouquinho de verdade aí, não duvidamos nem um pouco. É muito bonito e vale a pena realmente cativar e manter essa história no mundo do vinho. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau e até lá!